Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Boa noite a todos, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida. Deus seja louvado. Fé, uma pequena palavra, mas que tem um significado muito grande nas nossas vidas. E é sobre a fé que nós vamos falar nesta noite. Mas antes, vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus e eterno Pai, nesta noite eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que vá tirando a cegueira espiritual de cada um e que cada um possa compreender a Tua palavra. Tira tudo aquilo que poderia atrapalhar de algum modo que as pessoas entendessem a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Pois bem, vamos falar sobre fé. Vamos conceituar fé, depois nós vamos falar dois tipos de fé e os passos que a pessoa tem que dar, os passos da fé, para que ela obtenha a sua vitória. Vamos conceituar fé? Vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois bem, fé, então, é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Com o decorrer do estudo, você vai perceber, você vai entender o significado da fé. Mas eu posso te adiantar alguma coisa. Fé é uma atitude de obediência ao que Deus falou. Então, vamos falar agora sobre os tipos de fé. Vamos começar aqui. A fé natural e a fé espiritual, ou a fé sobrenatural. A fé natural é a fé que trabalha com os sentidos humanos, o enxergar, o paladar. A fé natural, a pessoa tem que ver para crer. Um exemplo é Tomé. Já ouviram essa expressão? Você está igual a Tomé. Ou seja, você tem que ver para crer. Em João capítulo 20, narra a história de Tomé. Disse que, após Jesus ter sido crucificado, os discípulos eles foram para o isolamento social. Já ouviram falar de isolamento social, né? Eles foram para o isolamento, foram para uma casa e trancaram tudo. Trancaram as portas, as janelas, ficaram lá isolados, com medo dos judeus. E ali, Jesus chega no meio deles e fala, paz seja convosco. Mas Tomé não estava naquele momento. Não sei onde ele tinha ido. Mas a Bíblia não narra onde ele tinha ido. No entanto, os discípulos se alegram com Jesus e tal. E Jesus vai embora. Após algum tempo, Tomé chega. E os discípulos falam para Tomé, Tomé, o mestre esteve aqui. Jesus esteve aqui. Então Tomé diz, olha, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Só se eu ver. Só se eu pegar em Jesus. Aí eu acredito. Se eu falar com Jesus, aí eu acredito. Do contrário, eu não vou crer. Não crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos ali, naquele lugar. E Tomé agora estava. E o que aconteceu? Jesus chega ali, naquele lugar. Vamos ver o que aconteceu? João capítulo 20, a partir do versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. 28. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Então Jesus chega, e agora Tomé estava, e Jesus vira para Tomé e diz, me dê aqui tua mão, coloca aqui na minha mão, aonde os cravos transpassaram a minha mão.
Coloque aqui do meu lado, onde a lança transpassou. E aí Tomé fala, Deus meu, Deus meu. E Jesus fala, só porque você me viu, Tomé, você creu? Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Você já viu Jesus? Pessoalmente, fisicamente? Não. Você crê em Jesus? Crê. Então, você é bem-aventurado. Você é feliz. OBS. Uma OBS. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós nos reunimos em nome de quem? De Jesus. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, está escrito, aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso foi Jesus que falou. Então nós não precisamos de nenhuma representação para saber que Jesus está ali. É pela fé. Nós não precisamos ver Jesus fisicamente, porque é pela fé. Não essa fé de Tomé. Não é essa fé. Mas agora nós vamos entrar na segunda fé. A fé espiritual ou a fé sobrenatural. Agora, uma OBS, antes de entrarmos na fé espiritual. Todos nós nascemos com a fé natural, todos nós. Agora, a fé espiritual nós adquirimos, nós passamos a tê-la quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos a ter a fé espiritual. E quem é o autor desta fé? Vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, o autor da fé espiritual ou fé sobrenatural é Jesus. Jesus Cristo. Nós podemos ter essa fé espiritual. Desde quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você passa a ter essa fé espiritual. É a fé da obediência. Vamos a um exemplo. Vamos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e o versículo 4. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Pois bem, Deus fala com Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão foi? Sim, ele foi. Ele não questionou com Deus. Onde que é essa terra, Deus? O que é que tem nessa terra, Deus? Ele não questionou. Ele simplesmente obedeceu. Quem crê, obedece. Quem obedece é porque crê. Então, Abraão simplesmente foi, pegou as suas malas e vazou, foi embora. Por quê? É a fé espiritual. Ele creu para poder ver. É a fé espiritual. Mas vamos ver o que diz ainda Hebreus capítulo 11, versículo 8, sobre esta história. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele não questionou com Deus. Ele simplesmente foi, obedeceu à voz de Deus. Porque ele sabe que a palavra de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você tem fé? Você tem a fé espiritual ou a fé natural? Qual a fé que você tem colocado em prática na sua vida? A fé natural ou a fé espiritual? Você precisa ver para crer ou você precisa crer para poder ver? OBS. Infelizmente, em muitas de nossas denominações hoje em dia,
As pessoas estão trocando a fé espiritual pela fé natural. Precisam tocar em alguma coisa para crer na presença do Espírito Santo de Deus. É preciso rever tudo isso. É preciso voltar ao Evangelho. Voltar ao verdadeiro Evangelho. Amém? Vamos continuar? Como eu faço então para agradar a Deus? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Você sabe? A resposta está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pois bem, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé? A fé espiritual. A fé que Abraão exerceu, de crer para poder ver. E fé significa o quê? Obediência. Fé é uma atitude de obediência ao que Deus falou. Deus falou com Abraão, Abraão obedeceu. Teve uma atitude de obediência. E aí, lá na frente, ele recebeu a sua herança, recebeu a bênção. Então é necessário obediência. Obedece. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, o Senhor diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai, aquele que é obediente. Isso nos faz concluir que o céu não é lugar para desobedientes. A não ser que esse desobediente se arrependa dos seus pecados e volte a obedecer ao Senhor. Ok? Vamos continuar. Vamos fazer mais uma pergunta. Como que o cristão vence o mundo? Como é que ele vence? A resposta está em 1 João capítulo 5, versículo número 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que o cristão vence o mundo? Pela sua fé, pela sua obediência à palavra de Deus. Mas que coisas são essas que eu tenho que vencer no mundo? Primeira coisa, a tentação. Eu venço o mundo obedecendo a palavra de Deus. Eu venço a tentação obedecendo a palavra de Deus. Segunda coisa, os ataques do diabo. Eu venço os ataques do diabo obedecendo a palavra de Deus. Terceira coisa, o meu eu. Eu venço o meu eu, mim mesmo. Como? Obedecendo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é boa, agradável e é perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. E a vontade de Deus é a palavra de Deus. Então, se você obedecer a palavra de Deus, a sua fé começa a crescer. A sua fé começa a crescer. Começa a crescer, crescer, crescer. E é só subindo. É verdade. Mas obedeça a palavra de Deus. Amém? Vamos agora ver os passos da fé. Os passos da fé. Quais são os passos que você tem que dar para que você obtenha a sua vitória, para que você vença o mundo, para que você tenha o seu milagre, para que você tenha uma porta aberta? Quais são os passos da fé? Vamos ao primeiro passo. Conhecimento. Conhecimento. Romanos capítulo 10, versículo 17. O que diz? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Diz o texto bíblico que a fé, então, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus. E como que eu obtenho o conhecimento da palavra de Deus? Primeira coisa, quando eu leio a palavra de Deus. Quando eu estou lendo, eu estou obtendo conhecimento. Quando eu estou estudando, examinando as Escrituras, eu estou obtendo conhecimento da palavra de Deus. Segundo ponto, quando eu ouço alguém pregando, expondo o Evangelho, eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas obedece. Tem que ser a palavra de Deus. Faça igual os bereanos. Quando Paulo pregava, os bereanos, ia lá na palavra de Deus para ver se Paulo, olha que era Paulo, hein? Paulo, para ver se ele estava
falando certo, estava falando a verdade. Então faça assim, quando algum pregador estiver expondo o evangelho, anote e vá lá na palavra de Deus e verifica se está tudo certo, para você não cair no erro, no engano, tá bom? Segundo passo para você obter a fé, para a sua fé ser alcançada. Segundo passo é a concordância. Vamos lá em Amós capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então eu obtive o conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, eu obtive o conhecimento de que eu preciso perdoar uma pessoa. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 uma pessoa que me ofendeu. Ou seja, que eu tenho que perdoar sempre essa pessoa. Independente de quantas ofensas ela me fizer, eu tenho que estar sempre perdoando essa pessoa. Ok? Então, eu obtive esse conhecimento. E aí, eu concordo ou não com ele? Eu concordo? Se eu concordar, eu estou andando junto com Deus. Porque lá em Amós 3,3, onde nós lemos, a pergunta foi: porventura podem dois andarem juntos se não tiver de acordo? Como pode um casal, por exemplo, andar junto se não tiver de acordo? Então, se eu não tiver de acordo com a palavra de Deus, eu não posso andar junto com Deus. Se eu obtive o conhecimento que eu preciso perdoar aquela pessoa que me ofendeu, mas eu não concordo com esta palavra, então eu não estou andando junto com Deus. OBS. Olha quantas pessoas enganadas no Evangelho. Quantas pessoas sendo enganadas no Evangelho. Pessoas líderes que jogam a verdade para debaixo do tapete e não expõem o Evangelho da verdade. E as pessoas sendo enganadas. E o pior, esses líderes nem entram no céu e nem deixam os outros entrarem no céu. Se fazem de porta. Mas vamos continuar. Vamos agora para o terceiro passo, que é a confiança. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 125, versículo número 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ok? Nós vimos que aqueles que confiam no Senhor, ele é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então você obteve o conhecimento que você tem que perdoar uma pessoa. Você concordou com a palavra, lá em Mateus 7, 22. E agora você confiou. Confiar é o quê? Colocar essa palavra em prática. Ir lá e oferecer o perdão para aquela pessoa que te ofendeu. Sabe o que vai acontecer? Você vai obter a sua vitória emocional. Aquele peso que estava na sua alma, logo é liberado. Ele sai. Uma das coisas que as pessoas, pela falta de perdão, são mais acometidas: dores de cabeça constante. Não estou dizendo que dor de cabeça constante é pela falta de perdão, mas muitas dores de cabeça constantes são provenientes da falta de perdão. Também, outra enfermidade, perturbação no sono. A pessoa toma todo tipo de remédio, de medicamento para dormir, e ela não consegue dormir direito, ter o sono reparador. Fica rolando de um lado para o outro na cama. Mas, se você perdoar aquela pessoa que te ofendeu, é batata, você vai dormir igual uma pedra. É desse modelo, é desse jeito. Coloque em prática a palavra de Deus que você vai obter a sua vitória. Eu falei do perdão, mas assim são outras situações que nos acometem no dia a dia, tá bom? Vamos agora a um exemplo prático na palavra de Deus sobre esses três passos: conhecimento, concordância e a confiança. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 5, e acompanhe comigo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso.
E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta, ou seja, a menina, a sua senhora: Oxalá, Oxalá significa Deus queira, Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ou seja, vamos ver os passos da fé aqui de Naamã. Ele, homem que era doente, mas ele tomou conhecimento de que lá em Israel, na terra de Israel, ele poderia ir lá e que o homem de Deus ia orar ao seu Deus e ele ficaria curado. Vamos ao versículo número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Esse homem de Deus era Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Então Eliseu disse para o mensageiro: olha, vai lá, diz para Naamã que é só, para ele ficar curado, ele tem que banhar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Assim ele vai ficar curado totalmente. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O que aconteceu? Naamã não concordou com aquelas instruções do homem de Deus. Ele não concordou. Ele tomou conhecimento que lá em Israel tinha o profeta que poderia curá-lo, mas ele não concordou com a palavra que foi falada a ele. Versículo 12. Ele protestou no versículo 12: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha, ele ainda protestou, além de não concordar, ainda protestou. Será que tem pessoas assim também? Que diante da palavra de Deus, que você tem que perdoar, e a pessoa: não, quem perdoa é Deus, eu não posso perdoar. Ele protesta: não, não vou fazer isso não, isso não foi Deus que falou, a Bíblia foi escrita por homens, e já começa a dar desculpa. É o que Naamã começou a fazer aqui. Mas no versículo 13, diz o seguinte: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então chegou a turma do deixa disso, falou: olha, vai lá, custa nada fazer isso, confia naquela instrução, confia naquela palavra, quem sabe não vai dar certo. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Portanto, Naamã, um homem doente, um homem leproso, ele deu os passos da fé, tomou conhecimento de como poderia ser curado. Não concordou inicialmente. Quando ele não concordou, até ali, a fé estagnou. Ele não obteve a sua vitória. Mas a partir do momento que ele houve a reconsideração, ele concordou. E com a concordância dele, ele colocou em prática a palavra do homem de Deus. E ao dar os 7 mergulhos, quando ele se levantou, a carne dele estava totalmente curada. Para Naamã obter vitória, ele teve que passar por esses 3 passos: conhecimento, concordância e a confiança. O que você está vivendo na sua vida? Vai na palavra de Deus. Qual a situação que você está vivenciando? A palavra de Deus tem a resposta. Concorde com esta palavra e coloque em prática na sua vida. E você vai ver que você vai obter a vitória. Amém? Assim é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz:
Não seja somente ouvintes da palavra, mas, sobretudo, praticantes. Quando você pratica a palavra de Deus, a sua fé só vai crescendo. A sua fé só vai crescendo. Porque você está praticando aquilo que Deus manda. Você está obedecendo a palavra de Deus. Você ainda quer morar no céu? Quer? Você ainda quer morar no céu? Então, se você quer morar no céu, é necessário praticar a palavra de Deus. E a instrução que diz no Salmos 37, versículo 5 diz: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Então repete comigo esta oração. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero viver de fé em fé. Eu quero viver obedecendo ao Senhor em tudo. Eu peço que o Senhor me ajude, porque eu sozinho não dou conta. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Muito obrigado por ter morrido na cruz do Calvário em meu lugar. Amém. Ok? Se você fez esta oração com fé, obedecendo, com certeza, o Espírito Santo de Deus está habitando na sua vida a partir de hoje. Muito obrigado, em nome de Jesus. Agora teremos o nosso momento de louvor. A participação lá da Bahia, participação da cidade de Anguera. Sabe quem? Mavine. Mavine está conosco nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Todo-Poderoso. Paz, boa noite. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhe todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
louvor maravilhoso. Que o Senhor abençoe a irmã Mavine. Para encerrar, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Compartilhe a palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, que vocês tenham uma semana de vitória, uma semana na presença do Todo-Poderoso, com muita fé no Senhor. Amém.